plenário do STF deve analisar hoje uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei mineira que permite a efetivação de profissionais sem concurso público. O relator é o ministro Dias Toffoli. A Lei Complementar número 100 de 2007 de Minas Gerais efetivou 98 mil profissionais de educação do Estado contratados até 31 de dezembro de 2006 sem concurso público. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República sob a alegação de que a lei viola os princípios da isonomia, impessoalidade e obrigatoriedade de concurso público. Os servidores em questão estavam prestando serviço há mais de 5 anos nas escolas e universidades públicas. Eles ocupavam funções de professores, vigilantes e faxineiros. Com a efetivação, esses profissionais passaram a ser lotados no Instituto de Previdência Estadual. No ano passado, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União consideraram a nomeação inconstitucional. E se assim os ministros do Supremo entenderem, os servidores podem até deixar o cargo. Na ação, a PGR citou outras decisões do STF em que considerou inconstitucional uma lei do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal semelhantes à de Minas Gerais. Tanto o governo local quanto a Casa Legislativa do Estado prestaram informações para o processo e pediram a improcedência do pedido da Procuradoria. Para o governo, a efetivação de quase 100 mil servidores regularizou problemas no contrato, que passou a garantir direitos como a aposentadoria. Bom, e dia de sessão plenária é dia também de conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Vamos começar falando aí dessa reportagem que a gente viu agora da Carolina. Por que razão essa lei mineira efetivou essas pessoas no cargo? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. Quando a gente busca a exposição de motivos dessa lei mineira, a gente verifica que a justificativa foi exatamente para regularizar a situação previdenciária dessas pessoas que mantinham um vínculo precário com a administração pública local. Elas estavam exercendo atividades por meio de contratos temporários. Então, o Estado, com o fim de regularizar essa situação, decidiu, então, promulgar essa lei complementar. Mas houve ainda uma outra justificativa, bastante relevante do ponto de vista do Estado. Havia necessidade da emissão de um certificado chamado Certificado de Regularização Previdenciária. E esse certificado ele é emitido pelo Ministério da Previdência Social e ele atesta, de certa forma, que os estados e municípios têm regras de boa gestão previdenciária. Por meio desse certificado, se possibilita que esses entes da federação obtenham verbas federais e possam celebrar contratos, convênios, enfim, acordos que dependam de alguma forma de dinheiro da União, que dependam de alguma maneira da anuência da União Federal em relação a esses contratos que venham a ser firmados como contratos de empréstimos e outros tipos de subvenções. Doutora Gisele, o Tribunal de Justiça Local, no caso, lá o de Minas Gerais, já tem um entendimento sobre esse tema? Já se debruçou sobre o assunto? Já em 2010, esse tema chegou a ser analisado pelo plenário do Tribunal de Justiça Local. Na oportunidade, foi declarada a inconstitucionalidade de um inciso dessa lei que está sendo questionada, de um inciso do artigo da lei que está sendo questionada. No entanto, a Procuradoria-Geral da República entendeu que todos os incisos são inconstitucionais, razão pela qual merece, então, ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para declarar, então, é o que se espera do ponto de vista dos pedidos formulados pela Procuradoria-Geral da República, que seja declarada a inconstitucionalidade, não só desse dispositivo que já foi analisado pelo Tribunal de Justiça Local, como também de todos os demais incisos que tratam de contratação temporária e que, na verdade, acabou efetivando servidores no âmbito do Estado de Minas Gerais. Doutora Gisele, a Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais defende a efetivação desses servidores, né? Qual seria o possível, o provável prejuízo para a administração pública? O que a Assembleia Legislativa argumenta em relação a isso é que, pelo decurso do tempo que essas atividades vêm sendo exercidas, retirar essas pessoas dessas funções que estão sendo desempenhadas acabaria
tendo como consequência um prejuízo efetivo na prestação do serviço, porque se trata de um serviço permanente e esse serviço não poderia ser interrompido de uma forma abrupta. Então, por esta razão, a Assembleia Legislativa defende a constitucionalidade desses dispositivos e entende que eles não devem ser declarados inconstitucionais e, com isso, entendem que esses servidores devem permanecer nas funções que eles desempenham. Tá certo. Doutora Gisele, também está prevista a retomada do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público questiona a lei que trata de contratação temporária no serviço público. A ação questiona uma lei de 1999 que determina quais tipos de cargos são considerados temporários e de excepcional interesse público, entre eles os de professores substitutos e visitantes. Para o Procurador-Geral da República, autor da ação, as hipóteses previstas na lei caracterizam atividades permanentes e não temporárias. Por isso, não há justificativa para a contratação por tempo determinado. Já as funções desenvolvidas no Sistema de Vigilância e Proteção da Amazônia não teriam obrigatoriamente natureza temporária e a contratação, nestes casos, só é permitida quando houver necessidade por tempo limitado, possibilitando a renovação. O relator da ação no Supremo é o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, que já considerou improcedente, em parte, o pedido. A ação volta para análise com o voto vista do ministro Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli se declarou impedido para atuar nesse julgamento. Doutora Gisele, a gente sabe que o acesso ao serviço público se dá por concurso, não é? Mas o que a Constituição Federal estabelece em relação aos contratos temporários? Existe uma previsão, Fred, no artigo 37 da Constituição Federal, que é o mesmo artigo que também trata do concurso público, e realmente a regra é que o acesso ao cargo ou ao emprego público se dê por meio de um concurso público de provas ou de provas e títulos. Mas a própria Constituição traz a situação de hipótese de contrato temporário. Mas, para que isso aconteça, é preciso que se demonstre que aquela atividade é uma atividade excepcional, é uma atividade temporária, de excepcional interesse público e que esse contrato temporário seja efetivamente por um prazo determinado. Então, a Constituição Federal assegura essa possibilidade, é uma exceção dentro do que nós temos no que diz respeito a acessos de funções públicas no serviço público. Nesse caso, as pessoas mantêm que tipo de vínculo com o Estado? Não é nem um vínculo estatutário, nem um vínculo trabalhista. Esse vínculo, ele é estabelecido pela própria lei que demanda a necessidade desse contrato temporário. Existe uma lei, essa lei é de 1993, é a Lei 8745, ela traz normas, ela dispõe sobre os contratos temporários e, dentre as hipóteses mencionadas, por exemplo, são aquelas situações de calamidade pública ou para uma emergência na área da saúde pública. Então, os contratos, quando são celebrados, eles não há uma geração de vínculo trabalhista no que diz respeito às regras previstas na consolidação das leis do trabalho. Eles ficam regidos ao regime geral de previdência social e não ficam, então, aqueles contratados não ficam submetidos ao regime estatutário. Seria um regime especial aí de acesso ao serviço público, mas, conforme a própria lei estabelece, por um prazo determinado. Doutora Gisele, na semana passada a gente falou até de uma proposta de súmula vinculante que trata também desse assunto que a gente está conversando aqui hoje, né? O interessante da pauta de hoje é que nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam sobre esse tema de contrato temporário e também em relação a servidor público tem essa proposta de súmula vinculante. Os ministros devem decidir sobre a criação de uma proposta de uma súmula, sobre a criação de uma súmula que vincula aí os órgãos do Poder Judiciário e demais órgãos da administração direta e indireta nos 3 âmbitos, tanto do municipal, estadual quanto federal. E a ideia é se manifestar sobre a questão da aposentadoria especial do servidor público. A proposta é que sejam aplicadas aos servidores públicos as mesmas regras que já existem para o trabalhador privado. Tá certo, doutora Gisele.